Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Autorádio. Hoje temos uma emissão especial porque temos um convidado que tem tudo a ver com aquilo que se está a passar esta semana nos cinemas. E para não ficarem confusos, hoje temos nesta ilustre mesa, para além do Guilherme Costa, que está aqui sentado ao meu lado e que é um habitual no Autorádio, temos também o Miguel Faísca, o português que venceu o GT Academy. E para quem não sabe, o GT Academy inspirou o filme Gran Turismo, que estreou esta semana nos cinemas no mundo e também em Portugal. E o Miguel é o exemplo vivo aqui à nossa frente, nacional, português, de alguém que começou no virtual e conseguiu mesmo passar para o real nas pistas graças ao programa do GT Academy. Olá Miguel, bem-vindo. Olá, obrigado por me terem recebido aqui. De nada. E durante este podcast vamos falar sobre várias coisas. Em primeiro lugar, o que é que muda na vida de alguém que passa de um computador para o mundo real ao volante e como é que é o percurso de alguém que quer começar nas corridas. E se realmente o virtual, e passo a expressão, se realmente o virtual, é capaz de mudar a vida de quem, enfim, sonha estar ao volante de um carro de corridas no mundo real e se contribui para isso de forma positiva e se tem realmente efeito naquilo que é a performance em pista de um piloto. Miguel, em primeiro lugar, quero perguntar-te, tu inscreveste no GT Academy e até chegares a esse dia, a tua vida antes tinha sido de alguma maneira relacionada com o desporto de automóvel, com carros, ou foi algo que surgiu do nada? Até esse dia eu era apaixonado por automobilismo e carros, andava sempre a tentar perceber como é que eu poderia entrar no mundo de automobilismo e fazer corridas no real. O GT Academy não foi a minha primeira tentativa, acabei por entrar numa corrida chamada Desafio de SEAT by Vodafone, que isso foi através de universidades. Portanto, eu entrei através do ISEL e acabei por competir com outros estudantes de outras universidades, do Politécnicos de Setúbal, de Lisboa e do Porto. Por acaso até não me safei assim muito mal, consegui fazer a pole position, acabei em terceiro, e essa foi tipo a minha primeira experiência de corridas reais. E depois, felizmente, o GT Academy surgiu depois. O Guilherme parece que tem alguma coisa a dizer sobre isso. Tens uma experiência também temos aqui as duas faces da moeda, porque temos o Miguel, que participou em tudo e ganhou tudo o que havia para ganhar, e eu sou a outra face da moeda, que também participou no desafio SEAT, na minha altura era by BPN, estávamos em 2006, salvo erro, e não consegui, fiquei em terceiro lugar da minha universidade e só os dois primeiros é que passavam. No GT Academy, recordo-me em 2012, está o primeiro ano da Razão Automóvel, e não sei se tu tinhas ido ou não. Não, tu não foste, foi o Tiago Luís, outro dos fundadores da Razão Automóvel. Fomos até ali a Belém, onde estava montado um circo do GT Academy, e por brincadeira fui lá. Por acaso até fiz um bom tempo. Eles tinham um ecrã onde iam metendo os pilotos que estavam apurados, e eu cheguei a estar em quinto lugar. Mas só passavam os primeiros três, salvo eu. Só passavam os primeiros três e eu também não fiz muitas voltas. Mesmo tivesse feito voltas, os tempos estavam a baixar consideravelmente, portanto vinha cá para baixo. Mas se calhar, se tivesse ficado mais algum tempo, quem sabe, como é que poderia ter mudado a minha vida? Não era de certeza. não era de certeza, mas mudou a tua vida. Sim, completamente. Foi antes... Era só um sonho, uma ambição e depois tornar realidade, acho que mudou completamente o meu rumo. Eu estava a estudar Engenharia Mecânica, provavelmente iria ser um engenheiro e fazer qualquer coisa de útil para a sociedade, mas acabei por ganhar a competição, mudar-me para a Inglaterra e correr com carros de competição pela Europa toda. Mas vamos voltar atrás. Inscreves no GT Academy. Sim. E como é que isso se processa? Na altura, o que é que aconteceu? Como é que foram as várias fases? Como é que foi chegar depois ao objetivo final? Conta um bocadinho dessa... Já era online ou era só presencial? Tinha as duas partes, tanto em 2012 como 2013.
2012 eu tentei me qualificar, mas não consegui, portanto também não entrei, não ganhei tudo o que entrei à primeira. Mas da segunda vez podias-te qualificar online e podias-te qualificar através de um wildcard, que foi essa que tu foste, e eu também passei pelo wildcard. Eu tentei qualificar-me pelo online primeiro, mas o meu setup não era o melhor. Eu tinha um volante, um Logitech G27, na altura estava preso a uma tábua de passar a ferro e estava na sala a tentar qualificar-me no online. E acho que precisava ser top 10, top 7 para me qualificar, salvo erro. E estive lá perto, estive o 12º, 13º, mas não me consegui qualificar no online, portanto também fui forçado a ir ao wildcard. O meu wildcard foi no Centro Comercial Vasco da Gama. Eu acho que a competição abriu por volta das 9 da manhã e eu às 8 da manhã já estava lá e fui um dos 3 pessoas a passar para depois ir à final nacional. Portanto, a segunda etapa depois do online wildcard foi a final nacional, que foi no Estoril, e aí tínhamos vários desafios já a tentar fazer uma réplica daquilo que seria passar em Silverstone se passássemos à fase seguinte. Tivemos que conduzir uns carros, tivemos que fazer exercício físico e tivemos que conduzir o Gran Turismo, o simulador, e tínhamos que ser bom nessas 3 para depois sermos escolhidos para ir representar Portugal em Inglaterra. A Inglaterra foi isso, mas durante uma semana e muito mais intenso, a conduzir no circuito de Silverstone, com exercícios físicos extremamente difíceis, desde rastejar pela lama, a correr à volta do circuito e a fazer exercícios de condução de ultrapassagem, N exercícios diferentes que fizemos lá. Hoje, o que nos motivou a estar aqui hoje é o facto do filme estrear esta semana e isso, efetivamente, ter motivado este convite, ainda que poderia ter acontecido noutra altura qualquer, porque tu fazes parte da história do automobilismo em Portugal, nem que seja porque és um exemplo vivo de alguém que, sendo português, conseguiu atingir um patamar máximo na competição. Participaste depois nas 24 horas, que era o teu prémio, não acabaste de não concluir, mas creio que foi no Dubai, certo? Sim, sim. E a seguir foram convidados para fazer o Blancpain e fizeram 5 provas de resistência com um GTR. Exato, exato. Ou seja, o sonho de qualquer pessoa que pensa, eu um dia vou poder ter a sorte de estar em pista com um carro de corrida. Pois, eu não sei bem como é que ainda hoje não sabes como é que isso aconteceu. Não é? Como é que tu jogares um videojogo, de repente estás num carro de corrida a correr pelos circuitos que normalmente estás num jogo a fazer. E sejamos sinceros, o videojogo na altura também não era espetacular. O Sim Racing evoluiu imenso. Sim, mas eu recordo-me dos primeiros Gran Turismo. Eu joguei o Gran Turismo 1, 2, o 3, o 4, depois tive ali um interregno, mas havia, ainda no tempo da PlayStation 1, estávamos, sei lá, nos anos 2000, havia um jogo, pouca gente fala, que era o Toca 2. E o Toca 2 era um jogão. Eu já gostava de carros, mas passei a gostar mesmo de automóveis a jogar Toca 2. E era muito mais realístico. Os pilotos já tinham uma inteligência, os carros não batíamos e não eram paredes, e se nós fôssemos agressivos eles eram também, e se calhar se eu conduzo um bocadinho acima da média, devo a esse jogo. Tu concordas com esta opinião de que a experiência que o Guilherme tem e que muitos têm virtualmente contribui para uma boa condução depois no mundo real, em pista? O Toca 2 não sei bem, mas acho que temos simuladores e jogos hoje em dia, assim, no geral. Os jogos hoje em dia, a tecnologia que temos dos jogos é fenomenal. Tens réplicas do circuito que tu podes conduzir no virtual, e quando chegas na realidade a esse circuito, sabes para onde é que has de olhar, sabes onde é que é a próxima curva, está tudo muito, muito idêntico, e isso dá-te uma vantagem muito grande.
circuitos mapeados a laser, tudo e mais alguma coisa, em tecnologias brutais que simulam mesmo a fundo aquilo que é um circuito real. E depois hoje em dia, já nos simuladores, já podes, consegues aprender as linhas de condução que tens que fazer, consegues aprender a decorar pontos de travagem, podes aprender também várias técnicas de travagem, se travas demasiado bloqueias, se não travas o suficiente falhas a curva, consegues aprender um pouco de sobreviragem, portanto há muita coisa que podes aprender com o simulador que te vai dar uma vantagem na vida real em comparação com uma pessoa que nunca fez simulador na vida. Falando do filme, o filme é uma história normalmente dramatizada porque é um filme. Exato, e isso sim. acaba por ser sempre um bocadinho mais é uma história que para entreter, na verdade. Mas quando aquilo é real, ou seja, a história, para aquilo que ao dia de hoje se sabe, até porque o filme ainda não estreou, nós estamos a gravar uma terça-feira, amanhã eu e o Guilherme vamos à antestreia. Eu também vou também lá. vais? Também vou lá estar. Depois não vi. Pronto, este podcast é uma quinta, portanto estamos aqui a falar um bocadinho sem conhecimento de causa, mas sabemos que é a história específica de um piloto e os seus dramas em passar do virtual para o real e depois a forma como os outros pilotos do mundo real, passo a expressão, o trataram por ele ser um piloto que veio do virtual, porque não era tão nobre, não era digno dele Não estar. se levava a sério. Pois, Hoje isso não acontece. Tu sentiste isto na tua experiência? Muito pouco. Só assim sentia mais no positivo das pessoas de assim, tu começaste os jogos e agora estás na realidade a conduzir, brutal, que história fantástica, e não tanto a parte negativa do assunto. Mas sei por histórias do primeiro vencedor, no caso foi o Lucas Ordonhas, que ele não era assim tão bem visto. Foi a primeira vez que um piloto passou do virtual para o real, e houve muitas histórias dele que não correram assim muito bem, de pessoas falarem mal e gritarem, dizer que só o jogador nem sequer devia estar aqui, e falarem mal dele no briefing quando tens com o direto de prova, mas ele e os outros a seguir provaram o contrário, provaram que o simulador é uma ferramenta muito útil para quem quer fazer corridas na realidade. E Miguel, hoje, só uma pergunta. O Lucas Ordonha ganhou em que ano? 2008. Foi o primeiro vencedor. 2008. Em 15 anos, como se transformou completamente o sim racing? Em 2008 era uma sombra daquilo que é hoje. Hoje essa questão não se coloca tanto, mas imagino que em 2008 de facto fizesse muita confusão a toda a gente. Um piloto do virtual poder vencer em pista. Se calhar hoje é mais difícil vencer no virtual do que se calhar vencer em pista, ou não, porque tens treinos ilimitados, podes quase almejar a perfeição. Isso é um grande problema, por exemplo, dos esportes. É a parte de qual o máximo, quer dizer, pôr um limite no treino que podes fazer, porque tens pilotos de esportes a fazerem 10, 12 horas diárias de treino, porque podes fazer isso, para ir buscar uma última décima para poder ganhar a competição. Quando na vida real não podes treinar ilimitadamente, quer dizer, há horas de motor, há tempos de pista, não podes fazer as 10 horas por dia de treino. Mas é uma questão, há ali um limite. Não há pneus que se gastam, não há combustível, não há custos de o nada. dinheiro não é infinito. Exato. Mas isto vai ao encontro daquilo que é o teu trabalho hoje. Tu, entretanto, devolvido este tempo todo, continuas ligado ao Sim Racing. Sim, eu agora sou o team manager da Aston Martin eSports F1 e tenho 7 pilotos de momento virtuais que competem em várias competições de eSports, nomeadamente o F1 eSports, e fazem outras competições também sem ser de Fórmula 1. E tenho este trabalho também graças a ter ganho ao GT Academy. Que me abriu estas portas para estar em Inglaterra a fazer um pouco
de esportes, e mesmo assim ainda faço muitas coisas na realidade. Trabalho também no circuito Silverstone, trabalho com algumas equipas de radicais e de carros de competição. Portanto, não estou completamente fora, ou não parei, não parei de fazer coisas relacionadas com corridas. Como é que foi a experiência de participar nas provas de resistência do Campeonato do Blancpain? 5 circuitos míticos, que tens histórias para contar, certamente nunca mais acabam. Algumas, sim. Acho que se calhar a mais gira de todas foi a corrida de Paul Ricard, em que eu fiz o último stint da corrida. E essa corrida nesse ano começou mais tarde. Já não me lembro qual foi a razão, mas começou mais tarde do que aquilo que era previsto. E acabou durante a noite já. E não era suposto acabar durante a noite. Então os carros tinham menos luz. O nosso carro não estava preparado com os focos que os outros tinham, ou que outras equipas tinham modificado à última da hora para correr durante a noite. Então eu lembro-me na última volta estar já tudo muito escuro, estar a poupar combustível por ordem do engenheiro. Nas últimas voltas já andava a poupar um pouco, que era para chegarmos ao fim, e passa a reta da meta. Passámos em terceiro lugar na categoria, foi o melhor resultado de sempre no nosso carro, e iríamos ao pódio. E eu, 2 ou 3 curvas depois, fico sem combustível. Estou lá à espera, já escuro, já não se via quase nada. Lá vai o primeiro carro de reboque e vai-me levar de volta para as boxes. E eu, não sei, assim meio distraído. Normalmente quando estás a ser rebocado tens que carregar um bocadinho no travão para a corda, para manter a cinta estar sempre esticada para não partir. E no final da corrida, esta corrida foi de 6 horas, o travão já está um bocadinho mais longo. Portanto, estás a fazer um pouco de pressão e às vezes o carro não está a travar, tens que carregar até um bocadinho mais lá para o fundo, com um bocadinho mais de força. E eu já não sei para onde é que estava a olhar, e de repente a corda ficou um bocadinho laça. Eu comecei a fazer um bocadinho mais de força, a corda estica, partiu a corda. E o caminhão que me estava a rebocar não deu conta, continuou a andar. E eu a tentar, a buzina, qual buzina? Os carros de competição não têm buzina, como é que eu ia tentar fazer máximos e não sei o quê. E o senhor não viu, continuou, e eu ali no meio da escuridão, ninguém me via, eu parado no meio do circuito a tentar falar com a minha equipa pelo rádio. Eles estavam todos no pódio a celebrar e deixaram-me sozinho no meio do circuito. Mesmo assim conseguiram o terceiro lugar. Sim, mesmo sem eu ir ao pódio. Então pronto, fiquei lá esquecido no meio do circuito. E a parte mais Guardaram engraçada, champanhe ou não? Não, também não guardaram. Caramba, não se faz. Mas a parte mais engraçada foi dos meus engenheiros e dos mecânicos, que estavam à espera que o carro chegasse, e acho que o senhor que estava a conduzir o caminhão chegou, olhou para trás e só aí é que reparou que só vinha uma corda atrás, que o carro não estava lá atrás. E pronto, depois entretanto mandaram-me lá ir buscar, mas o único pódio que tive no Blancpain não pude ir ao pódio, fiquei dentro do carro. O teu trabalho hoje consiste em formar pilotos virtuais e dar-lhes uma assistência naquilo que é o trabalho deles enquanto pilotos de Fórmula 1 virtuais. Sim. Qual é que é a probabilidade desses pilotos, através desses programas, um dia passarem para o mundo real, atualmente? Eu acho que não está assim tão longe quanto se pensa. Se calhar a Fórmula 1, irem para a Fórmula 1 é um bocadinho mais difícil, mas eu acho que no futuro vai haver 2 caminhos para chegar às corridas. Um vai ser o karting e o outro vai ser a parte dos esportes, ou os dois vão estar relacionados um com o outro, em que talvez são igualmente reconhecidos para procurar talento para as corridas reais. E acho que até o Max Verstappen disse que era um dos projetos de vida dele, depois de se reformar, de tentar arranjar um caminho do virtual para o real. Que era é um grande entusiasta dos esportes. Exatamente, sim. Ele faz muitas competições de esportes e é muito rápido também nos jogos de computador.
Qual é que é a importância hoje de um treino virtual para um piloto? Houve uma altura em que provavelmente muitos pilotos nem sequer valorizavam esse tipo de experiência, mas hoje é impossível passar ao lado disso, não é? Sim, eu até mesmo, os pilotos de Fórmula 1 têm que fazer muito desenvolvimento para testar peças novas, simulações, portanto a parte da simulação é muito importante e acho que todos os pilotos hoje em dia, ou a maior parte deles, usa muito a simulação, até para conhecer circuitos novos ou para testar coisas diferentes que eles querem testar, ou até mesmo só para concentração, é uma ferramenta muito boa para isso. Tu já testaste o simulador da Aston Martin? Já conduziste ou não? Não, nunca conduzi esse simulador. Não. Epá, eu tive na Stellantis Motorsport, antiga Peugeot Sport, quando estavam a fazer o desenvolvimento do 9X8 e tive a oportunidade de entrar na sala com o simulador e o grau de detalhe vai ao ponto, para o Miguel não é novidade nenhuma, eles recriaram, aliás não recriaram, era mesmo um chassi, uma monocoque do carro real com todos os botões para eles fazerem as simulações de corrida. Antes de fazerem a primeira corrida já tinham feito N voltas no circuito e os processadores, os servidores, tudo, pá, um grau de detalhe, de fidelidade. Também não tive a oportunidade de conduzir, ficou prometido para outra altura, mas fiquei impressionado com aquilo. Em termos de distância entre o real e o virtual, tu conheces muito bem as duas vertentes, a fronteira é cada vez mais ténue, ou não? Eu acho que sim, eu acho que cada vez, em comparação com 2013, quando ganhei o GT Academy, os simuladores já evoluíram muito, não só em hardware como software. O hardware agora tens os volantes Direct Drive, tens gráficos muito melhores, tens os óculos, podes ver, pronto, os óculos Rift, consegues ver tipo 360, olhas como se estivesses dentro do carro, e já podes ter simuladores com hidráulicos que fazem um bocadinho das forças que tu sentes no carro. Não para replicar a força G em si, mas para perceber se a traseira do carro está a fugir, para ver se é uma zona com demasiado de bumps e se tens de ter cuidado, por exemplo, na parte da travagem ou não. Portanto, já tens muito mais informação do que aquilo que tinhas há uns anos atrás. Apesar de não ser exatamente igual à realidade, ajuda-te muito com a parte da concentração a perceber o que é que tens que fazer. E já está uma base muito boa para depois, para conduzir o carro na vida real. Os fatores que ainda não são representados no virtual, que acontece na realidade, é normalmente a chuva. Nenhum simulador que eu conheça consegue fazer uma réplica do que é a chuva, do que é que são as linhas de seco, o que é que são as linhas de molhado, o que é o aquaplaning. Não conseguem fazer nada dessas coisas. Também quando tu pisas um pouco de relva, ou quando pisas óleo na estrada, ou se alguém sai de pista e traz areia para o circuito, essas coisas são todas que tu só ganhas com a experiência de correr na realidade. São coisas que tu tens que experienciar, viver, mas a base que te dá a simulação, o simulador, é uma coisa, é menos umas coisas que tens que pensar num mundo completamente novo, não é? Acabas por teres mais capacidade mental para absorver o resto das coisas de conduzir na vida real. Sim, porque de facto, não, estava a pensar exatamente nisso que estás a dizer. No virtual, no sim racing, um piloto tem muito menos inputs, não consegue sentir o carro, tu tens de guiar muito pela visão, pelo visual, e isso prepara. É uma vantagem quando passas para os carros reais. Sentiste também isso?
Sim. O simulador consegues ter agora bastante feedback através do volante. Ainda utilizas a tábua de engomar ou já? Não, já se ainda foi não reformado? tenho um simulador em casa, mas já está um bocadinho, pronto, é de 2014, é um bocadinho velhinho, precisa assim de uns updates. Mas o volante consegue dar muito feedback. Os pedais, consegues ter uns pedais mais ou menos com a mesma resistência, podem dar um bocadinho melhor sensação, mas a maior parte da informação no simulador vem através do volante e através do ecrã, e depois é um pouco por memória, acabas por perceber um bocadinho mais o que é que o carro está a fazer. Mas é muito... Isso vai dar uma muito boa base para depois conduzir o carro na vida real. E eu quero fazer aqui um ponto prévio ao próximo dos momentos deste podcast, que é falar de algo que é bem real, apesar de estar no virtual, que é o website do nosso patrocinador, o piscapisca.pt, que é a plataforma de carros usados, onde vocês muito provavelmente podem encontrar aquilo que é aquilo que será o vosso próximo carro. Até porque eu ainda não tinha referido o pisca-pisca. Isto é uma falha imperdoável. Afinal, não é só há negócios reais à espera. Há negócios reais, muito reais, é verdade, muito reais. Por isso, passem por lá, está um link na descrição deste vídeo e vejam no virtual do Pisca-Pisca qual é que será o carro que poderá entrar para a vossa garagem real. Gostaste desta... Gostei. Não foi guionado sequer. Não, como nada daquilo que está a acontecer nesta conversa. É verdade, não se nota nada. Mas, certamente, muitos daqueles que nos estão a ver e também a ouvir têm a ambição que o Miguel Faísca tinha há uns anos, há 15 anos, de um dia fazer dos automóveis vida. Quais são os conselhos que para um jovem ou um menos jovem, porque o Sim Racing não escolhe idades, que conselhos é que tens para dar a quem agora se quer iniciar nas leads do Sim Racing? Para iniciar no Sim Racing, acho... Comprar uma tábua de passar a ferro? Mas uma melhorzinha que aquela que eu tinha, já com uma baquet, mas eu acho que sim, o equipamento é bastante importante para o Sim Racing. Pode ser um bocadinho mais em detalhes da quantidade de frames por segundo que se tem do ecrã, do volante, mas acho que um bom setup, depende de quão competitivo queres ser, mas um bom setup anda ali à volta dos 4.000 euros, com computador, já com o simulador, o volante, televisão e isso tudo. Para tu fazeres uma utilização mais, não seja apenas amadora do Sim Racing. Para quem tem ambição, não é? Para quem tem ambição. Para poderes ser competitivo. Por exemplo, tens o F1 eSports, para quem quer entrar nessa competição, se calhar nem precisa assim tanto de equipamento, mas o equipamento pode ajudar um bocadinho a teres um bocadinho mais entendimento do que é que o jogo está-te a dizer, sem teres que fazer tantas horas, porque se tiveres um equipamento um bocadinho pior, vais ter que fazer mais horas para chegares àquele tempo que as outras pessoas estão a fazer. Portanto, o equipamento ajuda-te um pouco a chegares lá um bocadinho mais depressa. E acho que hoje em dia se quiseres fazer esportes, tens muitas competições para participar, algumas até com prémios bastante bons, em que compensa o investimento inicial. Por exemplo, o F1 eSports, o prémio, o prize pool, acho que é $1 milhão. Tens agora outra competição que aconteceu durante uma semana em Riyadh, numa competição num evento chamado Gamers 8. Também tinha um prize pool de $1 milhão. Portanto, o Sim Racing está a ficar um bocadinho melhor, e com estes prize pool é melhor do que qualquer competição de automóvel na realidade, porque onde é que tu vais competir que tens prémios por o campeonato C1 que fizeste também deves ter ganho alguma coisa, experiência. Ganhei muita experiência. Exato. E muitas histórias fantásticas para contar aos Exato. Meus filhos, mas nem um carro de competição custa 4.000 euros. Estamos a falar de aceder ao desporto motorizado da forma mais barata possível. Não há nada mais barato. Imaginando, eu agora tenho um filho em casa, eu espero que ele venha a gostar de automóveis,
Mas ao mesmo tempo tenho algum receio que ele goste tanto de automóveis que um dia chega ao pé de mim e me diga: pai, eu adorava fazer um campeonato de kart. E estamos a falar de valores que ultrapassam as dezenas de milhares de euros para fazer uma temporada. E se estivermos a falar de um europeu, se calhar centenas de milhares de euros, não é? Pois, o kart hoje em dia é pneus novos todos os dias, os motores são sempre a trocar, os chassis de subir os corretores também troca os chassis de vez em quando. Portanto, acaba por ser muito mais caro que o Sim Racing. O Sim Racing, apesar de ser caro mesmo assim, é muito mais barato do que fazer as corridas no real. E hoje é possível ser um sim racer profissional, ou seja, aliás, tu és um exemplo de alguém cuja sua vida profissional está muito alicerçada no sim racing através da equipa da Aston Martin. Mas hoje pode-se ambicionar isso? Sim, eu acho que sim. Acho que tem vindo a crescer, tem vindo a gerar mais interesse, mais patrocinadores estão interessados, portanto, desde que os jogos, as plataformas estejam interessadas em suportar estas competições, acho que há espaço para as pessoas para haver mais competições e para haver mais sim racing no mundo inteiro. Aquilo que me parece é que, e é inegável, é que isto veio democratizar as corridas, porque até há bem pouco tempo para correr, de forma nem que seja amadora, só apenas alguns é que tinham essa possibilidade. E hoje, mesmo que o equipamento não seja na ordem de grandeza de alguns milhares de euros, com menos já é possível ter uma experiência de sim racing muito amadora. E num carro real não é. Tu não consegues sequer começar a cheirar as octanas dentro do carro. Cheirar as octanas está caríssimo, já viram o preço do combustível? Imagina o que é que seria apenas fazer um campeonato minimamente profissional, que são sempre valores que estavas a falar um bocado do C1. O troféu C1 é um bom exemplo disso. É um troféu muito barato, tendo em conta não o valor que tu gastas, porque tu gastas dinheiro para lá estar, não é pouco, mas é muito barato tendo em conta o custo de outros troféus e de outras competições. Naturalmente, que é como estavas a dizer, não há prémios de 50, de 100, de 150, de 1 milhão de euros. Não existe, não é? Não tens o retorno. Não, isso se saís bem, ganhares, não tens a gratificação, tens aquilo que aprendes, tens aquilo que consegues fazer do ponto de vista da experiência de trabalhar com uma equipa, porque, como tu sabes, para provas de endurance, mas eu, desde que fiz o C1 e agora falando aqui um bocadinho da minha experiência, que é curta em corridas, nós fizemos várias épocas do troféu e é um troféu de endurance. Tu fizeste endurance também e sabes a dinâmica que existe e que se cria, que é única, não é? Portanto, é uma experiência, para mim, acho que foi vale a pena o gasto, mas pronto, pessoas que não podem ter esse gasto podem sempre recorrer ao sim racing. E eu estava a falar daqueles valores, mas uma pessoa também pode ser competitiva por valores por valores inferiores. Mas eu diria, se estão mesmo interessados, o custo, pronto, é um bocado, mas podes ter um setup que te permite ganhar por mais ou menos por esses valores. Ou seja, estás a competir também com alguém que está do outro lado, no mundo virtual, que também tem desse lado equipamento bom, por isso para ser minimamente competitivo tens de estar mais ou menos ao nível. No fundo, como nos carros, o teu carro acaba por influenciar também. Sim, mas a parte boa dos simuladores é que os carros normalmente, depende das competições em que entras, mas a maior parte dos carros são todos iguais. Portanto, estás a conduzir de igual para igual. Enquanto os troféus não é bem assim. Pois, exato. Na vida real isso nunca acontece. Depende muito da equipa com quem estás. Mesmo que sejam carros monomarca e a diferença dos carros nunca muito são iguais. Os carros nunca são iguais, mesmo que sejam todos feitos de igual forma, o resultado às vezes é diferente. E nem estou a falar de tentar olhar para os regulamentos de forma um bocadinho mais criativa. Os carros nascem diferentes. Tanto que há muita gente à procura de motores que são exatamente iguais, mas como o casting dos blocos é diferente às vezes na fábrica, as tolerâncias são muito grandes e às vezes o mesmo carro debita 3 ou 4 cavalos mais com outro motor.
eu estou com sentimentos mistos relativamente a este podcast, porque vocês estão novamente a colocar o gosto pelas consolas, pelos jogos, pelo sim racing, novamente. Já sei que se quiser ser competitivo, que infelizmente não tenho o tempo necessário para despender no sim racing, 4.000 euros para começar, para ter uma boa base para evoluir. E qual é que é o simulador ideal para começar? Onde é que encontramos os melhores campeonatos e a melhor forma de começar a... Por exemplo, tens um site chamado Grid Finder, e consegues ver os vários tipos de campeonatos, as ligas que podes entrar, e o ideal normalmente é veres uma plataforma que gostas. Por exemplo, pode ser Gran Turismo, podes gostar mais de fórmulas e ir para o jogo de Fórmula 1, e tentares entrar em ligas para melhorares, para ganhares um pouco de ritmo, para ver se és bom no jogo e para te desenvolveres. Depois, muitas dessas ligas às vezes têm assim uns campeonatozinhos de esportes. Por exemplo, agora Motorsport Association em Inglaterra, chamada MSA, tem uma divisão de esportes também e está a fazer um campeonato para supostamente acompanhar um campeonato real que eles têm de Fórmula 4. Então tem um campeonatozinho de esportes que tem também também tem prémios, e um dos prémios acho que era ir ver as instalações de esportes da Williams Racing, e para além de prémios monetários e de outros parceiros que têm. Portanto, essas coisas, hoje em dia, acho que estas competições estão a aparecer cada vez mais. Portanto, às vezes, estás confortável com uma plataforma, podes também... é um pouco estar à espera, ir à procura, e podes encontrar campeonatos em que possas participar e que possas ganhar algo, mais do que experiência. Mas fazeres parte dessas ligas, ganhas experiência, e depois normalmente quando conduzes numa plataforma muito bem, consegues passar para outra plataforma e aprender também muito rápido e acabar por ser competitivo. Diz-me uma coisa, quando falamos do mundo virtual, muitas vezes as pessoas acham que provavelmente a forma física, a psicológica não é relevante, mas não é bem assim. Não. A parte física é mais tolerante. É mais tolerante, sim, porque o que tens que estar em boa forma para conduzir o simulador. E se tu fizeres 10 horas por dia a jogar simulador, podes comer muito, ter uma barriguinha, mas estás em boa forma física, se consegues fazer 10 horas no simulador, está ótimo. E provavelmente a parte mais importante é ter a capacidade mental para estar tantas horas a aprender e a absorver informação nova que estás a jogar. A parte mental é muito importante na parte da pressão, saber lidar com a pressão. E eu acho que o teu cérebro não consegue distinguir muito isso da realidade e do virtual. Portanto, eu acho que o virtual acaba por ser muito bom treino para isso. Quando sabes que tens uma volta para fazer o teu melhor tempo na qualificação, tens que saber lidar com a pressão. E o simulador, tu consegues fazer isso 10, 15, 20 vezes por dia, a quantidade de corridas que quiseres fazer naquele dia. Na realidade, só consegues experimentar isso, pronto, se tiveres uma corrida naquele dia, uma vez. Portanto, a parte boa do simulador acaba por te permitir treinar muito o teu cérebro a lidar com situações de pressão, que na vida real só podes experimentar isso muito menos vezes. E é verdade isso dizes, de ser muito imersivo. Às tantas, acontece comigo e com o Diogo, às vezes vamos ao Autódromo Virtual de Lisboa. E ao fim de 15 minutos de lá estarmos, nós já não estamos propriamente conscientes que estamos num simulador. Já estamos tão embranhados no jogo, no que está a acontecer, no jogo não, na simulação, no que está a acontecer em pista, que já nos sentimos que o corpo está efetivamente a trabalhar. Esbate-se essa barreira entre ser simulador, porque nós passamos a estar efetivamente dentro de um carro, naturalmente, no interior da nossa cabeça. Isto foi estranho, não foi? Não, eu percebi perfeitamente. Não,
Pronto, isso aí é quando estás supostamente in the zone, como se diz. Quando estás a conduzir um carro, na realidade também acabas por abstrair tudo o resto. Também acabas por ter um bocadinho essa sensação quando estás no simulador, e o teu corpo está a sentir tudo. O que é que o volante está a transmitir, o ecrã, o som. Só que pronto, tens um pouco menos de informação a ir na tua direção do que num carro de verdade. Mas há uma coisa que é completamente diferente e que isso aí é inultrapassável. Na vida real há danos, há o sentimento de perigo, o sentimento de se magoar, e no virtual isso não acontece. Isso influencia muito, apesar dos circuitos virtuais serem exatamente iguais hoje a um circuito real, isso influencia muito, por exemplo, os tempos por volta. Sim, e eu acho que vai depender muito de pessoa para pessoa isso também. Eu acho que a maior parte dos pilotos que eu conheço, com quem me dou, há uns que pensam mais sobre o assunto, sobre se é uma lei, ou se acontece isto e por aí fora, mas aqueles que se preocupam muito com isso, normalmente têm esses pensamentos quando estão a ir para a grelha de partida. Depois, assim que a luz está verde, ou quando arrancas para fazer a volta, isso tudo desliga e estás só concentrado no que estás a fazer. Se estás a pensar muito nessas coisas, normalmente não é bom sinal. Porque estás a ocupar a tua cabeça com coisas que nem sequer devias estar a pensar. Quando estás no circuito só deves estar a pensar como é que has de fazer a curva a seguir, e o que é que tens que fazer a seguir, e não pensar muito no resto. Mas o que eu perguntava era, isso aí sem dúvida, eu posso confirmar que, eu não sei quantas corridas é que nós fizemos muitas nos últimos anos, e aquilo foi, esse detalhe é algo que vai evoluindo. Vais crescendo para a situação, uma coisa que acho que faz parte. Não sei qual é que é a componente numa formação de um piloto do ponto de vista psicológico, mas deve ser brutal, porque isso nota-se perfeitamente. Eu isto, da pouca experiência que tenho, nota-se perfeitamente a diferença que é tu seres piloto e estares a tentares fazer, por exemplo, uma pole, ou estás em corrida. Não tem nada a ver. É completamente diferente. A tua atitude, a forma como tu te proteges, ultrapassagens, disputas, etc. E a tua percepção daquilo que pode correr bem e mal na tua percepção. E a minha questão era essa, que é, no virtual, não há, ou seja, se tu, há algo que sai da equação, mas esta é a minha visão, que é, tu não vais ter consequências físicas daquela que é daquilo que será um potencial acidente. Isso dá-te mais margem, na realidade, ou achas que depois, ou seja, por isso é que eu perguntei se os tempos por volta são mais baixos num circuito virtual face a um circuito real, em média, num piloto. Ou seja, o Max Verstappen é mais rápido no virtual ou no real? Ele é rápido de qualquer maneira. Um absurdo, fora isso. Caramba, mas eu iria dizer no virtual, porque ele pode fazer mais voltas de treino no virtual. Ele, por exemplo, num fim de semana faz quantas voltas no total? 200 voltas, para aí. Ele, quando está a preparar, por exemplo, para as 24 horas de Le Mans, acredito que ele faça para aí 8.000 voltas ou uma coisa assim do género, em preparação. Porque ele disse que ele pelo menos disse que estava a preparar para 4 meses. Esteve-se a preparar para essas corridas, e acredito que tenha a fazer 2, 3 horas, se calhar um bocado mais, para aí 15 horas por semana, acredito que ele tenha feito. Acabas por fazer muitas voltas ao circuito. Pegando por aí, alguém que queira começar no sim racing e levar a coisa a sério. Temos, neste momento, certamente, estou interessado, estou muito interessado. Qual é que é o mínimo de aconselhado, se é que isso existe, de horas? Todos os dias tens de conduzir? Tens de pilotar ou não? Ajuda, não é? Ajuda. Eu tive um piloto de eSports que fazia, quando entrava à altura do campeonato, quando nós tínhamos acesso ao jogo até ao campeonato acabar, ele fazia média de 8 a 10 horas por dia, que era ridículo. Eu não sei como é que ele aguentava e como é que ele tinha concentração para isso. Às vezes pode ser contraproducente. Tantas horas consegues manter a concentração para aprender, ou já estás em modo repetição? Eu lembro de dias de ele estar a 8 horas e mesmo assim continuar a encontrar tempo.
e a melhorar. Mas se ele, se calhar, não consigo dizer exatamente, se ele descansasse um pouco e retomasse no dia a seguir, se calhar encontrava um bocadinho de tempo mais rápido. Não sei exatamente qual deles é que seria o melhor. Eu acredito que o descansar e voltar no dia a seguir, mas a verdade é que ele, ao fim de 8 horas, continuava a melhorar os tempos. Portanto, eu não lhe consegui dizer que não era produtivo. Estava a ser produtivo, poderia ser mais produtivo de outra maneira. Mas eu diria, para um sim racer profissional, entre 4 a 6 horas por dia é o ideal. Se quiseres ficar mentalmente são e pronto. E Já viste bem a competitividade. É brutal. Tens que fazer É um compromisso brutal. Ou seja, um atleta, podemos lhe chamar assim, virtual, um atleta, aliás, um atleta real que corra no virtual, é mesmo isso, é mesmo um atleta. Na vida real, por exemplo, na Fórmula 1, qual é que é? Às vezes temos três pilotos parados por 1/10 de segundo, não é? E dizemos que é uma qualificação excelente, espetacular. Como é que é possível? Isto é tão competitivo. Nos eSports, nós temos 10 pilotos parados por 1/10 de segundo. Normal. Acontece sempre. Q1, Q2, Q3. Já aconteceu pelo menos 3 ou 4 vezes. Na Q1, um dos pilotos ser eliminado com exatamente o mesmo tempo que um dos pilotos que passou, até à milésima de segundo. E depois é o computador que decide, o jogo que decide quem é que passa e quem é que não passa. E essas margens tão pequenas, para seres melhor que o piloto a seguir, tens que fazer muitas horas para teres a confiança para fazeres aquele tempo N vezes seguidas. Ou quando é importante fazer o tempo. E, portanto, daí ser muito importante esse treino constante de 4 a 6 horas por dia, e para conseguires teres... Eu noto isso. Quando tenho possibilidade, às vezes o Autódromo Virtual de Lisboa não tenho nenhum setup em casa, nenhum a sério, nem outro improvisado, mas tenho de tratar disso. Não digo hoje quando sair deste podcast, mas vou começar a pensar nisto a sério. Mas o tema da consistência, de facto, é muito importante. Eu sinto que às vezes consigo fazer uma volta relativamente rápida, mas depois não sou capaz de replicar aquilo uma e outra vez, porque a minha taxa de erro no simulador é elevada. E queria-te fazer uma pergunta. Normalmente, um piloto de sim racing é bom no real. Mas o contrário nem sempre é verdade. Sim, também é verdade. Acho que depende. Tens muitos pilotos do sim racing que não são muito bons que na realidade, têm alguma dificuldade, e também tens o vice-versa, tens pilotos bons na realidade que depois no sim racing não percebem muito bem o que é que está a acontecer. Mas eu conheço muitos pilotos de esportes que tentaram... fizeram umas quantas corridas na realidade e que saíram muitíssimo bem. Um dos casos é o James Baldwin, que foi fazer a primeira época de British GT e acabou o campeonato em segundo lugar, ganhando algumas corridas, e tendo o mesmo ritmo de andamento com um piloto pro de um miúdo que tinha feito karts desde pequeno, já corria GTs, e o caminho deles cruzou-se, estavam na mesma equipa e não havia 1/10 que separasse os dois. Havia circuitos que um era mais rápido, e circuitos que o outro era mais rápido. O caminho foi pelos eSports até chegar àquele campeonato, o outro foi de karts GTs até chegar àquele campeonato. E esse para mim é o melhor, foi dos melhores pilotos de eSports que eu conheci, que fez a transição mais rápido, porque o treino que ele teve para chegar lá foi muito pouco, e a velocidade que ele tinha com tão pouco treino era impressionante. Eu tenho receio que não tenhamos explorado totalmente aquilo que nos motivou a estar aqui hoje, que foi o teu percurso no GT Academy, e algumas questões que se calhar as pessoas que estão do outro lado, e voltando um bocadinho ao início do podcast, se podem estar a colocar, que podem estar a colocar essas questões, as pessoas que nos estão a ouvir, que é como é que é
para alguém que não vivia no mundo das corridas, chegar a um cenário onde estão os melhores dos melhores e acabar ali no meio? Como é que isso foi para ti? No meio não era bom o suficiente. Não é no meio, eu não digo no Sim, meio, mas, no meio não digo no meio da grelha. sim, mas tabela, às vezes era o que acontecia, não é? Quer dizer, mas sim, estar lá no meio de correr com aquelas pessoas era espetacular, mas estar lá foi um sonho tornado realidade, era aquilo que eu queria fazer e queria ter feito corridas para o resto da minha vida, mas competitivamente. Estar lá só por fazer corridas também não me dava muito gosto. Não me daria muito gosto. Mas quando eu estava nesse ambiente, aquilo que eu queria era, para já, ser mais rápido que o meu colega de equipa, mas o que eu queria era ganhar corridas. Era o que é que eu tinha que fazer para ganhar a corrida? O que treino é que eu teria que ter antes? O que é que eu tinha que aprender? O meu problema é que na altura não tinha também, por não ter o background e o simulador também não estar muito desenvolvido, não tinha muita informação para saber o que é que era preciso. Nas corridas não percebia muito bem da degradação dos pneus, que o Chico, por exemplo, usas podes ter um pneu com 20 voltas. Se usas o pneu de novo com 20 voltas, ele tem um certo tipo de grip, mas se esse pneu fez 5 voltas, parou, mais 5 voltas, mais parou, e tem um ano, o grip esperado desse pneu, como já teve não sei quantos ciclos de temperatura, não é exatamente o mesmo. E esse género de coisas, que eu não percebia nada, que nem sequer acontece no simulador, eram coisas que eu tive que aprender. Não tiveste atalhos? Não tive atalhos e aprender isso às vezes custa caro, não é? Eu tive uma vez que meteram-me nos pneus com 50 voltas, a equipa não me disse nada, uns pneus de chuva, e eu não conseguia conduzir aquilo estava horrível, o carro, e eu não percebia o que é que se passava, pensava que estava qualquer coisa estragada comigo, que eu já não sabia conduzir, que eu não percebia que não conseguia ir a fundo, em quinta, meto a fundo e isto começa a patinar por todos os lados, eu não percebo porquê. E esse género de coisas é as coisas que tem que se aprender, pronto, se aprende na realidade, ou precisas de um instrutor de condução que já passou, já experienciou para te dar essa informação. Como é que foi esse treino que tu fizeste? Tu mudaste muito na tua vida do ponto de vista dos teus hábitos, por exemplo, porque uma coisa é tu seres um curioso e estás a fazer corridas virtuais, estás a participar em umas provas de vez em quando, a inscrever-te, a ganhares, mas não é a tua vida, não é aquilo. Exato. Não é para aquilo que tu todos os dias te levantas e olha, hoje vou fazer isto. O que é que exigiu de ti fisicamente, psicologicamente? O que é que para ti foi, o que é que mudou? Eu na altura tentava fazer o que eu achava que era correto. Que era estar em boa forma física, tentar ir 3 vezes por semana mais ou menos ao ginásio, ou fazer qualquer tipo de exercício e tentar perceber quais é que eram as áreas em que eu estava mais fraco na parte do carro de corrida. Uma das áreas que eu tive um pouco de dificuldade era às vezes com a temperatura dentro do carro de GT3, que chegava a estar 55 graus. Dentro do carro, tínhamos os cabos que passavam por baixo, as botas de competição derretiam, portanto tínhamos trocado botas relativamente regularmente e eu tinha muita dificuldade, notava que com aquele calor intenso perdia muita concentração. Comecei a tentar ir um bocadinho mais a saunas para tentar melhorar um pouco a concentração, a tentar jogar por 2 horas seguidas, outra vez para tentar melhorar um pouco da concentração. Então eu fazia esse género de coisas, tudo que eu achasse que fosse melhorar a minha performance em pista. Era basicamente, foi isso mais que mudou. Tentar também ao início, no primeiro ano, eu já tinha muito definido o que é que íamos, que campeonatos é que íamos fazer, o que é que íamos correr, portanto não pensava muito mais, não tinha que procurar campeonatos para fazer, não tinha que procurar patrocínios, isso já era uma grande ajuda, porque a vida normal de um piloto, muitos deles é procurar, para além de tentar arranjar maneiras de ser rápido, também tem que arranjar os patrocínios para pagar as contas todas.
E isso parece não, mas tira muita concentração no piloto. Muita concentração. Porque tu, em vez de estás preocupado em ir para a pista e ter resultados, estás preocupado como é que vais pagar os próximos 7 pneus. Pois. Não, eu lembro-me quando fiz as 4 horas do Estoril no LMP3, aí já tive que arranjar patrocínios. Na altura foi a PlayStation que me ajudou. Mas havia uma coisa que eu não sabia antes, que uma pessoa tinha que ter o seguro do carro. E o seguro não cobre o valor todo do carro, e a franquia do seguro era qualquer coisa como 20 mil euros, que eu não tenho na minha conta bancária. E eu tive o tempo todo a conduzir, a pensar, quer dizer, não tive sempre a pensar, mas de vez em quando, naqueles momentos mais calmos, passava-me na cabeça, se isto corre mal, eu vou ter menos 20 mil euros na minha conta bancária, eu vou ter que arranjar uma maneira de pagar. E lembro-me houve outro carro também na mesma categoria do que eu, que tentou ultrapassar-me na curva 1 do Estoril, travou demasiado tarde, ele vinha muito lá atrás e tentou fazer um chamado dive bomb. Eu por acaso vi-o, desviei-me e ele levou o carro, um Ferrari à minha frente, e foram os dois para a gravilha. E eu pensei, bem, se fosse eu, mesmo sendo culpa do outro, quem paga é quem está a conduzir. Não há declarações amigáveis em pista. Pensaste logo, bem, grande bomba. Pois, vai ali a nível de preço, não é a nível de carro. Exato. E parece que há uma correlação. Quanto mais lenta são os pilotos, também mais tarde tendem às vezes a travar, a fazer coisas impossíveis, como no caso desse. Sim. E vemos às vezes mais vezes, olha, falando sempre que tento correr em jogos, em simuladores, naturalmente como jogo pouco, vou parar aquelas batalhas campais. Exato. E é muito difícil conseguir fazer uma volta limpa sem alguém nos bater. E quando nós vemos, por exemplo, uma prova do Campeonato Português de Simulação Automóvel, não há muitos acidentes. É quase como uma corrida, como uma corrida real. Há verdadeiro respeito entre pilotos e não há muitos acidentes. Tiveste algum acidente virtual? Passamos à frente. Muitos, sim, exato. Agora era só fazer o reset. Fazer o reset, exatamente. Mas tiveste algum susto, algum acidente digno de nota numa competição real? Cheguei a ter um acidente numa sessões de treinos em Silverstone, que estava a chover muito, havia muita água na pista, e eu saio das boxes e estava a fazer secção Maggots Packets, e havia um lençol de água. E eu, como tinha acabado de sair das boxes, houve um carro que estava à minha frente e eu estava a seguir o carro, e o meu carro estava a seguir o carro da frente, e o carro fez um aquaplaning, e acabei por bater no muro interior. A 160? Não, nem tanto. Maggots, aquilo é muito fluido. Não, mas não ia assim. Molhado, aliás. Estava molhado, não ia acelerar a fundo, estava na telemetria com 40-50% de acelerador, numa mudança mais acima do normal. Ias a proteger-te, basicamente. E mesmo pronto, assim? E mesmo assim. Mas isso são corridas. Sim, às vezes. E efetivamente, olha... Sobre aquilo que vieste cá contar hoje, para nós foi um prazer ter-te connosco neste podcast. Amanhã vamos, os três, ao que parece, fiquei a saber, vamos ver a antestreia do filme. Exato. Vamos ver também se aquela história que o filme conta podia ter sido, para aquilo que eu percebi, no fundo, a tua história. Sim, eu acho que vou ver muitas das coisas que vão passar no filme, acho que vou-me relacionar um pouco com isso. Eu vou ver se vai estar com lágrimas nos olhos ou não. Também não tanto. Mas, eu tenho uma expectativa muito elevada para o filme, porque eu olho para o Gran Turismo e desde o início que há uma preocupação desde o Gran Turismo 1, e eu recordo-me de ver o Templo dos Jogos. Alguém se recorda do Templo dos Jogos? Aqui nota-se que eu sou um bocadinho mais velho. Era um programa que dava na SIC de manhã sobre jogos, e quando saiu o Gran Turismo, o original, havia uma grande preocupação com a cinematografia, com a escolha das músicas, que aliás foi replicada nas sequelas do jogo. E se há jogo que faz sentido passar para o cinema,
o Gran Turismo é sem dúvida nenhuma uma delas. E estou expectante para ver o que é que vai sair Eu acho que dali. também muita gente viveu o Gran Turismo. Para mim foi o meu primeiro jogo de carros quando era miúdo, e era aquilo que eu joguei até 12 anos, 14 anos, era o jogo que eu jogava mais na altura, de comando normal, não era, Claro. mas muito da... Fazer as cartas. Pois, era muito a parte da aprendizagem. Eles explicavam onde é que tinhas que travar, o que é que tinhas que fazer, o porquê que isto é que dava supostamente mais tempo, menos tempo por volta, vá. E isso foi a minha aprendizagem no mundo da competição de automobilismo. Também conduziste um Suzuki Scudo, acho que no Gran Sim, Turismo, sim. era no 2, não era? Era esse foi o primeiro jogo que eu comecei. Eu lembro uma vez, não sei se lembras dos cartões de memória, Sim. e se aquilo estivesse a gravar e fosse a luz abaixo, não sei se o que aconteceu, perdias tudo o que tinhas no cartão de memória. E isso aconteceu-me 2 vezes, em partes que eu já estava muito avançado no jogo, e perdi tudo o que tinha no jogo, que tinha começado do início. Todos os créditos, tudo. Tudo. Ei. E eu lembro-me de o meu objetivo, sempre quando isso acontecia, uma das vezes que aconteceu, das 2 vezes que aconteceu, era ter o Suzuki Scudo, porque ao teres o Suzuki Scudo conseguias ganhar umas certas corridas que te davam bastante crédito. Havia uns truques para depois comprarmos os carros e equiparmos os carros. Ah, caramba, agora tenho saudades de ir buscar a PlayStation novamente. E aquelas jogar. memórias de infância dos verões e que parecia que nunca mais acabavam, e uma pessoa tinha tempo para jogar, tinha tempo para fazer tudo, e hoje já não é bem assim. Pois, uma pessoa Mas- era criança. Vou dar por terminado este podcast. Espero que quem está desse lado tenha gostado. Estivemos aqui hoje com o Miguel Faísca, o português que venceu o GT Academy, que tem, como vocês viram, muitas histórias para contar. Espero que se tenham divertido. Se estão a pensar em ver o filme, quando virem o filme, lembrem-se que há um português que fez também aquele percurso, não tanto se calhar com todo aquele drama que vamos ver no cinema, mas há uma história bastante rica para contar. Muito obrigado aos dois pela vossa presença. Obrigado, eu. Obrigado. Tenho que mencionar o nosso patrocinador, o piscapisca.pt, o portal de usados, onde vocês, num website que fica no mundo virtual, podem fazer um negócio bem real. Por isso, passem por lá, em piscapisca.pt, e fiquem a conhecer aquele que muito provavelmente será o vosso próximo carro. Um abraço e até o próximo Autorádio.